Olá pessoal, sou o Marcos Reis e está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Hoje o nosso assunto é sobre tortura. Será que ainda existe nos dias atuais, em pleno século XXI? Você vai saber no desenrolar da nossa conversa de hoje. E hoje o estúdio está diferente, a gente está recebendo dois convidados, a doutora Marina Lima, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB Maranhão, e o vice-presidente da comissão, que é o doutor Caio Matos. Sejam muito bem-vindos. Suas palavras iniciais. Muito obrigado pelo convite, nós agradecemos bastante. É um prazer estar aqui. Muito bem. Pessoal, tortura, né? Um assunto bem delicado, né? Mas que, infelizmente, muitas pessoas passaram por esse tipo de procedimento, né? De acordo com o conhecimento de vocês, essa tortura aqui no Brasil, lembrando que o Brasil é mestre, né? Ganha aí, é o país que mais captou, né? Africanos para se tornarem escravos aqui no Brasil, e a gente sabe que tortura, quando fala em tortura, a gente lembra muito, né? Dá aquele flash rápido do tempo da escravatura, né? E a gente sabe que o Brasil, por 350 anos aí, ele trouxe africanos, quase 5 milhões, e esses africanos, não só os que vieram, mas também os seus descendentes, sofreram muito aqui no nosso país, infelizmente, né? Essa tortura aqui no Brasil começou por volta de 1500, com a chegada dos portugueses? Então, essa questão da tortura no Brasil, ela se inicia, obviamente, com a colonização, né? É um processo que não se dissocia da construção que foi feita no início, né, da formação histórica do nosso país, que, é claro, passa pela colonização e também passa pela escravidão, né? Primeiro com a colonização indígena, que houve sim um processo de escravidão do povo indígena, do povo originário, e que é um processo que de certa forma continua até hoje. Na verdade, ele se prolonga, né? Ele vai se renovando, e com um povo que veio da África, né? Com as pessoas que vieram da África, que foram forçadas, né, a vir para cá, e contra essa vontade, que já é uma forma de tortura. Sim, foram aculturados, né? Exato. E várias outras práticas. E a tortura durante séculos aqui no Brasil era uma forma de manter a ordem, né? Pelo menos na cabeça dessas pessoas que praticavam isso, né? E que, na verdade, para se manter a ordem, e vocês vão me ajudar agora, em qualquer ambiente, antes e hoje, nos dias atuais, essa força não é obrigado, né? Não é, doutores? A força, usar a força para ter ali o respeito, para manter ali o equilíbrio, não é legal, né? Em momento nenhum é legal isso. Não, de modo algum. Torturar ninguém, em hipótese alguma, é considerado aceitável em lugar algum. Isso. Eu faço essa pergunta para vocês já para a gente trazer aqui para os dias atuais, que a gente sabe, já que a gente falou em escravidão, a gente sabe que no dia 13 de maio de 1888 foi o dia da abolição da escravatura, né? Graças aí à princesa Isabel, que apesar de 6 dias de debate ali no Congresso, ela assinou, né, a lei da abolição da escravatura, né? Tanto tarde, né? Exatamente. Então, assim, mesmo ela assinando, juridicamente, né, não pode haver mais escravidão aqui no Brasil. Só que a gente vem vindo, né, até os dias atuais. Aí a gente passa agora pela ditadura militar. Houve tortura na ditadura militar? Antes da gente entrar na questão da ditadura militar, é importantíssimo a gente falar que a figura da princesa Isabel não foi aquela Salvadora Branca. Exatamente, Salvadora Branca, né? E houve todo um contexto histórico para que ela fosse forçada a assinar essa abolição, e que é uma abolição que foi só de direito, que de fato muitos negros africanos escravizados continuaram sendo escravizados. Não foi dada condições para que eles pudessem de fato se libertar e ter uma vida digna. Enfim, para a gente não ficar muito entrar nesse mérito, falando sobre ditadura. Foi um marco legal importante, né, a questão da abolição da escravatura.
Sim. Agora, não representou o fim da tortura. Aliás, a tortura ela se prolongou, né? Ela continua, ela permanece, mas de formas diferentes, né? Mas só pra gente poder encerrar esse assunto da questão da escravidão, que é claro, a gente não vai conseguir esgotar ele aqui, porque ele é um assunto complexo também. Sim. O próprio assunto de tortura também é muito complexo falar de tortura. Sim. Porque ela não é algo simples, né? De se categorizar, se materializar. Existem várias nuances sobre isso. Mas ao longo dos processos históricos que foram acontecendo no Brasil, ela se deu de diversas maneiras. E assim, na época da escravidão, foi um período histórico que a gente não superou ainda. A gente ainda sofre reflexo do período da escravidão e que continua. E no período da ditadura militar não foi diferente. Sim. Muito bem. Porque os alvos dos ditadores também eram aqueles mesmos alvos dos algozes, né? Exatamente. No tempo já que a gente, só para encerrar aqui, como a doutora Marina e o doutor Caio falou, a gente percebe aí que no tempo da escravidão, né, tinha algumas armas, né, alguns objetos que eram usados para fazer essa tortura. Chicote, tronco, pelourinho, máscara de ferro, né? Quando você fala a gente chega aí na ditadura, mudou aí os meios, né? Mas aí continua sendo tortura. O que eu quero trazer aqui para todos que nos ouvem? Que a tortura parece que ela mudou ali um pouco de roupagem, né? Mas o desgaste, os transtornos psicológicos e até físicos, né? Muito embora não tenha mais aquela máscara de ferro, não tem mais o pelourinho, mas tem outras formas que também se caracterizam como tortura, não é isso, doutora Marina? Sim, correto. Nos dias atuais, como que está essa situação? E a gente já trazendo também essa questão, que sexta-feira, né? Sexta-feira agora, 25 de junho. 26. 26 de junho é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Ou seja, chegou uma hora que o mundo parou, gente, vamos aqui enfatizar, isso ocorreu, né? Vamos trazer aqui esse tema para a mesa, vamos debater, isso não pode mais ocorrer. Então, como que foi essa questão do povo acordar para entender que tinha sim vítimas de tortura, né? Eu digo isso porque a maioria dos governos, quando houve, eles nunca enfatizavam, não, aqui não houve tortura, né? E a gente sabe que no período da ditadura militar houve sim, né? Então, quando que foi que o povo acordou? Gente, tem vítimas de tortura. Algumas sobreviveram, outras não. E agora, vamos debater. Quando foi que ocorreu isso, né? E que resultado positivo para nós nos dias atuais? Bom, talvez nós podemos começar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, na Assembleia da Organização Nacional das Nações Unidas. Também a Convenção Internacional contra a Tortura em 87, que o Brasil ratificou em 91, salvo engano. No decreto número 40. Isso. E, bom, em âmbito nacional é esse decreto que é o nosso marco, né? 91, que é pós-contexto de Constituição Federal de 88. Muito bem. Tem aqui a Comissão Nacional da Verdade, né, que é a CNV, ela vem aí apurando, né, as torturas que houve na época do período ditatorial, né, ela trouxe aí as informações do que houve, né, e de casos que não conseguiram chegar, né, não conseguiram ali detectar, mas que sabe que houve sim. Então, com essas informações, o estudo desse órgão, o que muda para a gente, né? De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, que vocês conhecem muito bem, eles ali estudando, lutando ali para mostrar que houve sim um período tão triste e para trazer informações, né? Trabalhar junto aos órgãos para que não haja mais a tortura dentro de casa, no serviço, enfim, na sociedade. Doutora Marina, você com a palavra. Então, talvez Caio possa me ajudar um pouquinho nisso. A questão
da Convenção Nacional da Verdade. Isso, Sim, né? Então, Lutando, né? Entrando em contato Então, com os órgãos, fazendo valer essa questão. Existe uma questão que é o seguinte: muitas pessoas pensam que a tortura no Brasil se resume só ao período histórico da ditadura militar, da Isso. ditadura civil militar que aconteceu aqui no período de 1964 até 1985. Isso. Só que assim, nós também tivemos a ditadura Vargas, que também foi uma ditadura Sim. que torturou as pessoas. Isso. E isso foi uma política de Estado adotada para repressão política. Isso. Sim. Então, na época da ditadura militar, isso aconteceu. E assim, nós temos registros históricos disso, testemunhas, pessoas sobreviveram. Enfim, só que assim, existe uma certa alienação sobre o que foi aquele período histórico, né? Isso. Porque até pelo fato da nossa redemocratização não ter sido uma redemocratização que fez um processo de justiça de transição. Nós não fizemos um processo de justiça de transição. Sim. O que seria isso? Seria discutir isso de forma pública, né? A fim de tentarmos, enquanto sociedade, enquanto povo, superarmos essas questões, esses problemas a partir da discussão mais aprofundada e buscar um processo não de justiçamento, mas de perdão, de reparação às vítimas, aos familiares. Mas não, nós não tivemos isso. Nós tivemos uma lei da anistia, né, que foi uma espécie de salvo-conduto para as pessoas que torturaram. E assim, isso infelizmente não nos permitiu fazer uma revisão histórica do que foi aquele período da ditadura civil militar no Brasil. Exatamente. Por isso a importância da Comissão Nacional da Verdade, porque ela joga luzes sobre esse processo histórico que nós passamos. Sim. E isso também não deixa a gente esquecer, né? Exato, nós não podemos esquecer. Essa é a grande questão da tortura. É porque a tortura ela existe na escuridão, né? Nas profundezas, dos porões, dos espaços escuros, né? Dos espaços escondidos. E quando nós jogamos luzes, né, sobre esse tema, quando nós discutimos, quando nós falamos sobre o que aconteceu, sobre o que vem acontecendo, é uma forma da gente alertar as pessoas do real problema que isso traz para a sociedade, né? E toda tortura ela tem esse traço, né, de imposição de subjetivismo sobre o outro, né? Então assim, a Comissão Nacional da Verdade ela fez um trabalho importantíssimo. E não só sobre o período da ditadura civil militar, mas também sobre o período da escravidão, como a gente falou no início da nossa conversa. Exatamente. Ela listou, né, inclusive, o número de mortos, desaparecidos. Né? Isso é muito importante para a gente ler. Gente, esse período houve, né? Esse período trouxe grandes, como você falou, né, consequências ruins para a mente dos parentes, né, doutora Marina? O que Caio falou, que é importante a gente frisar, é que a Comissão da Verdade, realmente, ela lança a luz porque ela busca listar todas as pessoas que foram submetidas a tratamentos degradantes, torturantes. Porque os governos ditatoriais, eles negavam a existência desses crimes, negavam que tais pessoas tivessem estado em tais locais. Isso é forte, né, doutora Marina? Negável. Eu disse isso, mas fiquei até meio assim temeroso. Ainda bem que vocês estão reforçando isso, porque eles negavam. Porque acho que lá no íntimo, né, do ser humano, isso é muito terrível, né? Com certeza. Eu não acredito que eles tenham qualquer tipo de remorso. Na verdade, é quanto às consequências, a responsabilização pelos atos ocorridos. Né? A nível internacional, que a comunidade internacional repudia tais atos. Pessoal, agora dia 26, né, como a gente falou, é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Tem algum algum projeto já para também trazer um dia nacional, né, de apoio às vítimas de tortura, visto que a gente já falou aqui que o Brasil é campeão, né, nessa questão de trazer africanos para submeterem, né, a questão da tortura através da escravidão, né? Tem algum dia que já tem aí um estudo que possa trazer esse dia para nós, né? Dia nacional, né, de apoio às vítimas de tortura? Assim, a nível nacional existia, ou existe, na verdade, um projeto de lei, mas que nós não temos informações se de fato se concretizou, né, numa lei. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer, doutora Marina. Eu acredito, né? A gente espera que sim, né? Porque é importante a gente ter um dia nacional que fala sobre isso, né? Que seja voltado para essa questão. E é importante que as instituições em si, elas
não meçam esforços para que esse tipo de prática seja abolida. Não basta só que exista um dia nacional, se não vai existir política pública para erradicar. Exatamente. Pessoal, hoje, doutores, nos dias atuais que a gente está vivendo, tem tortura? Tem, Sim, com certeza. Bastante. Como que a gente pode identificar? Só uma questão assim, sobre o Dia Internacional, né? É celebrado no dia 26 de junho, é o Dia Internacional, né? E a gente sabe que homens, mulheres e crianças todos os dias são torturados diariamente no mundo inteiro, né? Isso é uma coisa que afeta a dignidade das pessoas, né? A própria humanidade também. E é um processo que ele permanece para as vítimas, né? Porque assim, a vítima de tortura, ela não esquece da tortura que ela passou. Então isso é um trauma psicológico muito forte. Muito forte. Então a ideia desse Dia Internacional, que pode um dia virar a ser um dia também nacional, é que a gente lembre que a gente possa tentar combater essa prática terrível, né? Exatamente. Agora sim, isso não é algo fácil, né? Exige suporte material, exige suporte solidário, exige suporte jurídico, exige suporte psicológico a essas vítimas de tortura. E assim, a tortura hoje em dia ainda continua. Não é porque estamos em tese vivendo um governo democrático que isso significa que a tortura tenha acabado, ou que ela acabou assim que a Constituição de 88 foi promulgada. Isso. Não. Seria um sonho, na verdade. Isso. Sim, teria sido perfeito se fosse assim. Mas ela continua acontecendo de diversas formas. Principalmente em algumas instituições, né, nas práticas de algumas instituições que ainda permanecem. Sim. E aqui a gente pode linkar algumas, né? Sim. E esse pode ser um ponto delicado para algumas pessoas, mas tem que ser dito. É verdade. A gente sabe que a polícia, né? As polícias, nas formas como elas agem com as pessoas. Falando dos dias atuais, a tortura nos dias atuais. Exatamente, nos dias atuais. Não é que ela sempre vai agir assim, não é que ela sempre atue dessa forma, mas a gente sabe que em muitos dos casos, em muitas situações, ela age praticando torturas, sim, com suspeitos e com acusados de crimes. A gente sabe que as pessoas que estão submetidas ao sistema penitenciário também estão sujeitas a uma violação psicológica muito grande e até mesmo a torturas, né? A gente tem relatórios sobre isso, a gente tem estudos sobre isso. E a gente está falando isso, doutor, em um país democrático, né? Exatamente. Que é para a gente não achar que a tortura existe nos dias atuais só em governos ditatoriais, né, doutora Marina? Sim, na verdade acontece no mundo todo, né? Como práticas corriqueiras, infelizmente. Caio falou da questão de algumas instituições que têm essas práticas e não tem como não ressaltar, porque nós sabemos que isso não é um consenso dessas instituições, mas que algumas pessoas, por motivos que nós não conhecemos, ainda continuam perpetuando esses atos violentos, indignos. E essas práticas de tortura, assim, existe uma questão muito importante também de ser dita, é que quando elas vão passar por um filtro institucional, né, nem sempre esse filtro tem sido eficiente. Por exemplo, um exemplo muito claro é a questão da audiência de custódia. Né? Existiu um movimento muito forte, protagonizado principalmente pela Agenda Nacional de Desencarceramento aqui no Brasil, sobre a campanha Tortura Não Se Vê pela TV. O que foi essa campanha? Tava querendo implantar no Brasil sistema de audiência de custódia por videoconferência. Só que o que acontece? As audiências de custódia elas são audiências feitas para que se avalie a legalidade da prisão. Não só da prisão em flagrante, mas principalmente da prisão em flagrante. Mas também para as outras prisões cautelares. Em relação à prisão em flagrante, é mais grave isso, por quê? Porque quando existe uma prisão em flagrante, muitas pessoas são torturadas, ou são presas em flagrante, são torturadas e acabam passando por violências que são muito sérias. E as audiências de custódia visam verificar se houve tortura, se houve algum tipo de violência psicológica ou violência física. E não se consegue ver uma tortura por uma câmara de videoconferência. Então esse era o objetivo da campanha. E existiram setores do judiciário, isso é uma questão importante de ser dito, que tentaram
implantar essa medida, Esse né? método, De audiência de custódia Isso. pública de conferência. E a gente sabe os movimentos sociais, né? A gente sabe da importância de você fazer uma audiência de custódia presencial para você verificar se teve mesmo uma tortura. Exatamente. Porque isso é questão imprescindível. E para garantir que os direitos humanos do apenado sejam resguardados, né? Isso. E é importante que se diga, só para a gente encerrar a questão da Comissão da Verdade, que o que as vítimas de tortura e os parentes dessas vítimas que sofreram tortura querem o reconhecimento do Estado, que o Estado reconheça que tais pessoas sofreram esse tipo de prática, que não foi algo inventado, fabricado, porque a gente sabe que essas pessoas não vão mais voltar, elas não vão ter suas vidas restituídas, mas o reconhecimento por parte do Estado, o perdão, o pedido público é importante, é isso que muitas famílias ainda não têm. Quando a gente fala agora essa questão da pandemia agora, né, a gente vê que tem patrões que deixam aí, a gente viu aí através da mídia, uma empregada doméstica há mais de 20 anos em cárcere privado, outras, né, não podem sair. Isso a gente pode caracterizar como tortura? Essa questão também, vamos trazer um pouquinho para o assédio moral, virtual. Eu queria só trazer algumas definições para ti em relação à tua pergunta anterior. Isso. Né? Porque tu perguntaste sobre como que a gente pode definir tortura, como que a gente pode entender isso. Né? Isso. Existe uma lei, né, que é a Lei 9.455 de 97, né, que diz o seguinte: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima de terceira pessoa para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa e submeter alguém sob salvaguarda a poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Isso, então a tortura aí mudando, né? Não é só aquela questão, né, doutora Marina, de bater ali, vem aí a questão do assédio, né, moral, né, toda essa questão psicológica também, né? E pra gente até entender que ela foi aí mudando, né? A lei foi crescendo, né? Olha, isso também está dentro de uma tortura, né? Então, sobre a minha pergunta aí nessa questão de pandemia, essa questão do cárcere privado, assédio moral, virtual, isso também é considerado como uma tortura? A pessoa pode responder por isso? Sim, né? sim. Sobre esses casos, desculpa te interromper, Caio. Sobre esses casos das senhoras que foram resgatadas, na verdade, elas podem sim ter sofrido práticas de tortura, porque algumas ficaram privadas de alimentação, privadas de dormir, né? Dormiam em locais que não tinham condições sanitárias. Então, isso também porque a gente pensa em tortura, a gente já linka com violência física, que também é um tipo de tortura, né? Mas no caso seria medo, né? impingir medo, dor, sofrimento. Caio citou a lei, né? Mas a Convenção Internacional ela é mais ampla. Disso que eu ia falar. Que, respondendo a tua pergunta, sim, essa questão da situação análoga à escravidão, de fato. Essa prática acontece hoje em dia, é grave, é um problema sério, especialmente aqui no Maranhão. Sim. E a lei, essa lei que eu mencionei, que eu apenas esbocei o início dela, ela não é tão completa quanto as definições de tortura que a gente tem hoje em dia. E que assim, a gente tem duas convenções muito importantes para entender tortura. A gente tem a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Sim, que é 87. Que é a Resolução 3946 da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? E a gente tem a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Essa Convenção Interamericana era mais completa, né, em relação à tortura do que a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis. Pessoal, infelizmente nosso tempo terminou, né? Tá terminando, né? Poucos minutos para terminar. Agora vocês aí com suas considerações finais. Começa com a nossa presidente, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Marina Lima. Obrigada por nos receber hoje. Espero que nós possamos retornar e falar um pouco mais, porque nós falamos muito. Enfim, é isso. Obrigada. Conhecimento aí não falta, né? Curiosidade, eu diria curiosidade. Isso. E você, doutor Caio Matos, suas considerações finais? Eu gostaria só de agradecer pelo convite. A Comissão de Direitos Humanos agradece bastante pelo papo jurídico que a gente teve hoje. Inclusive, parabenizar também a iniciativa. O estúdio está maravilhoso, está incrível.
Então, parabéns pelo trabalho que está sendo feito a vocês. A gente agradece bastante. A gente gostaria de ter mais tempo para falar mais coisas. Porque a gente tinha muito mais coisas para falar e abordar, infelizmente. Sim. Mas a gente agradece. Muito obrigado, viu? Porque é um assunto que você é da comissão de vocês, do dia a dia, né? Vocês sabem muito mesmo. Mas a gente trouxe aqui, né? Que a tortura não acabou, continua, né? Isso é importante. E que importante também é dizer que tem a comissão aqui da OAB Maranhão que está atenta, né? Para essa questão. Tem órgãos nacionais, tem o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura e quem sabe vai ter o Dia Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura, né? Então, mostrar para a sociedade que a gente está engajado, né? Que a OAB está atenta, né? Diz que 100, por favor. Exatamente, diz que 100. Qualquer sinal de tortura, diz que 100. Diz que 100. Pessoal, a gente está terminando mais um Papo Jurídico, podcast da OAB Maranhão. Não deixe de passar nas nossas redes sociais, viu? Se inscreve no nosso canal, fique de olho no nosso site e até a próxima.